Então vamos resolver esse exemplo bem simples aqui. E olha só, eu estou numa mesa onde tem 3 blocos, o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, e eu tenho todos eles conectados por cabos tensionados, tá? Porque se não houvesse tensão nas cordas, eu não teria a comunicação aí do bloco 1 com o bloco 2. Se a corda está frouxa, o 1 não vai estar conectado ao movimento do 2, enfim. Então tem esses 3 blocos, cada bloco tem essas massas M1, M2, M3, e o enunciado do exercício 53 do capítulo 5 me diz que a tensão no fio 3 ele equivale a 65 newtons. Então só colocando aqui, ó, aqui eu posso chamar de a corda 1, a corda 2 e a corda 3. Nesse ponto aqui, vem alguém aqui, pega a corda aqui e puxa com uma força F, tá? Então, a gente vai estudar aqui esse sistema, onde no item A do exercício ele pede o módulo da aceleração do sistema. Antes de eu sair aí calculando a aceleração do sistema, é importante, a primeira coisa, definir o sistema de coordenadas. Eu vou definir o sistema de coordenadas positivo para cima e positivo para a direita, tá? Então, definir meu sistema de coordenadas, e a segunda coisa que eu vou fazer é o que vocês vão ter que começar a se acostumar a fazer agora, a partir de agora no curso de Física 1, que é o diagrama de forças, tá? Então até agora vocês sabem identificar peso, normal e tração. Então a obrigação de vocês até esse momento é conseguir representar nessa figura esses 3 tipos de forças, identificar esses 3 tipos de forças e colocar aqui na figura. Então, por exemplo, no bloco 1, eu sei que o bloco 1 tem uma força peso, que eu vou chamar P1, FP1. Como o bloco ele está em cima da mesa e ele está, se houver algum movimento, vai ser um movimento ou para a direita ou para a esquerda. Então ele não vai cair, ele não vai ter um movimento vertical, nem subir e nem descer. Portanto, nessa direção, na direção Y, a resultante tem que ser 0. Então tem que ter a normal aqui, força normal, que eu vou chamar de Fn1. Tá? Vai ser a resposta da mesa reagindo ao peso do bloco 1. E a mesma coisa para os demais blocos. Peso FP2, FP3, FN3. Certo? Agora só está faltando as trações, né? Olha só. As cordas aqui vocês têm que considerar que elas estão tracionadas. Então eu tenho 2 pontos de contato, aqui e aqui, né? O contato que liga o bloco 1 com o bloco 2 e a corda estando tensionada. Então eu vou ter uma tração aqui, e outra aqui, tá? Essas trações aqui, eu não comentei na parte de discussão. A gente vai considerar que essa força de tração, elas são iguais. Esse vetor T e esse aqui são iguais. É o mesmo vetor, ele é o mesmo módulo e de sentido oposto, tá? Os dois apontam para dentro aí na corda. E eles têm o mesmo módulo. É importante dizer que essa força T é igual a essa força T em módulo, tá? E como eu vou ter 3 cordas, eu vou chamar isso aqui de T1, aqui T2, aqui também T2 e T3. Aqui é onde eu seguro a corda e puxo com força F. Então, vou ter um T3 aqui nesse ponto de contato. Tá bom? Então eu consegui identificar todas as forças para esse problema.
Então agora é hora de começar a, a estudar a estudar esse sistema ou como um todo ou olhando as partes desse sistema. Vamos ver como que a gente faz isso. Olha só, é só um exemplo, não sei se é o jeito correto de resolver esse exercício agora, mas é só para que vocês entendam as formas que a gente pode estudar um sistema como esse. Então eu, por exemplo, eu poderia olhar só para o bloco 1. Eu vou olhar só para o bloco 1 e vou considerar as forças que estão atuando só no bloco 1. Então no bloco 1, a força resultante no bloco, que eu vou chamar de FR1, vai ser igual a força-peso mais a força normal mais a tração 1. Somei todas as forças que estão atuando no bloco 1. E em X para o bloco 1, eu vou ter T1, a normal e a peso só atuam em Y. Então, a única força resultante no bloco 1 é o T1. Vai ser igual a M1 vezes A. Tá? T1, a tração nesse cabo 1, vai ser igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração dele. Isso aqui é a segunda lei de Newton aplicada no eixo X. Em Y, eu vou ter força normal 1 menos força peso 1. Isso aqui vai ser igual a zero, tá? Porque não tem movimento em Y. Então, a resultante em Y é zero. Se houvesse resultante em Y, esse bloco 1, ele, se fosse positiva, né, se houvesse uma aceleração positiva, o bloco 1 estaria indo para cima. E aí a normal, ele teria uma aceleração para cima, enfim, mas a gente não está considerando esse movimento vertical. Porque se houvesse, essa força normal aí iria a zero, né, perdendo contato aí do bloco com a mesa. Bom, eu posso agora fazer o bloco 2. Percebam o seguinte, eu conheço a massa do bloco 1, mas eu não tenho aceleração. Essa aceleração A aqui, que eu posso até chamar aceleração do bloco 1. Essa aceleração do bloco 1 eu não conheço, e nem a tração, a força de tração no bloco 1. Então, só com essa equação eu não consigo resolver nada. Então, eu vou partir para o bloco 2. O bloco 2, eu vou ter força resultante em 2, vai ser igual a soma das massas, né? A soma das forças atuando no bloco 2, que vai ser T1, olha aqui, ó, T1 mais T2 mais força peso 2 mais força normal 2. Essas são todas as forças atuando no bloco 2. Em X, olha só, eu tenho T2 positivo para a direita, menos T1. Isso aqui vai ser igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2. E em Y, eu não vou escrever o em Y, porque em Y é força normal 2 igual a força menos força do P2 é igual a zero. Tá? Vou escrever aqui para o bloco 3. Vou ter a força resultante em 3, vai ser... No bloco 3, ó, eu tenho T3, tenho T2, tenho a força-peso no bloco 3, mais a força normal no bloco 3. Em X, eu vou ter T3 positivo menos T2 é igual a M3 vezes A3. Bom, então agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que a tensão na corda 3 vale 65 newtons, então esse T3 aqui vale 65 newtons. A massa 3 eu tenho 31 kg, a tração 2 eu não tenho e eu não sei a 3. Então, mas enfim, eu já consegui reunir
três equações, essa e essa. E vamos ver, com essas três equações, se eu consigo resolver, responder qual é a aceleração do sistema. Antes de responder isso, percebam o seguinte: a aceleração que o bloco 3 vai ter sob a ação dessa força resultante, que é a diferença entre a tração no cabo 3 e a tração no cabo 2, a aceleração que o bloco 3 vai sentir tem que ser a mesma aceleração que o bloco 2 vai sentir e a mesma que o bloco 1 vai sentir. A1 tem que ser igual a A2, que tem que ser igual a A3, que eu vou chamar de A. Por que tem que ser igual? Por que a aceleração tem que ser a mesma para todos os fios? Porque se o 3 andar 1 centímetro para a direita, o 2 também vai ter que andar 2 centímetros e o 1 também. Assumir que os deslocamentos, o movimento sejam diferentes para o bloco 1, 2 e 3, é assumir que as cordas aqui elas esticam, elas podem ir esticando. Isso acontece, na realidade isso acontece mesmo. Só que a gente vai fazer uma aproximação de que essa corda aí é uma corda ideal. Ela não estica, quando ela está tensionada ela não estica mais, ela é resistente o suficiente para manter o comprimento dela de forma íntegra, e além disso a massa dessa corda é desprezível. A gente não vai considerar, por exemplo, que a corda aqui a aceleração do bloco 3 é a mesma aceleração da corda tensionada, porque a corda também vai se movimentar. E isso eu poderia começar a pensar eu tenho uma massa, a massa da corda, e tem a aceleração da corda. Isso me levaria a imaginar que a corda precisa estar sob a ação de uma força resultante. E de fato ela está sob a ação de uma força resultante, só que a gente vai usar a aproximação de que a corda não tem massa. E se ela não tem massa, ela não vai entrar na segunda lei de Newton dá zero. Então é uma aproximação que a gente faz, tá? E sempre que o livro ou em algum lugar vocês verem que a corda é ideal, vocês têm que lembrar de duas coisas: que a massa dela é desprezível, eu não preciso me preocupar com a massa da corda, e nem me preocupar com o fato dela esticar. Ela não vai esticar. Eu vou considerar que ela não estica. Por quê? Porque se ela não esticar, a aceleração em todo o sistema vai ser igual para todo mundo. Ela não pode esticar. O 2 não pode começar a se movimentar e aí a corda vai esticando até um ponto que o 1 demora para começar a se movimentar. Não, o 2 andou um pouquinho para a direita, o 1 já acompanhou, tá? Porque a corda precisa manter o tamanho dela fixo, e aí o 2 indo para a direita, a corda vai para a direita e vai puxar o bloco 1, tá? Bom, então, essas acelerações são iguais, tá? Então eu vou aqui agora resumir para vocês as equações que a gente vai ter. Então, esses aqui são os valores numéricos que a gente vai usar, tá no enunciado do livro. Eu vou apagar aqui, porque depois é só dar uma olhadinha no livro. Eu vou resumir as equações que a gente obteve até agora. A gente tem T1 igual M1 vezes A. A gente obteve T2 menos T1 é igual a M2 vezes A. E a gente tem que T3 menos T2 é igual a M3 vezes A. Então a gente precisa resolver esse sisteminha. Vamos contar um sistema de equações. A gente sempre conta as variáveis que a gente não conhece e o número de equações que a gente tem para resolver o sistema. A gente tem 3 equações aqui. Então, no máximo, aqui a gente pode ter 3 incógnitas. Então, vamos contar. A tração no cabo 1, não temos. 1. O A também não temos. 2. Tração no cabo 2 também não temos. 3. Que mais aqui? O A já contei. Tração no cabo 1 também. A tração no cabo 3 a gente tem. A tração no cabo 2 a gente já contou. M3 a gente sabe e o A já contei. Então, olha só, eu tenho um sistema de 3 incógnitas e 3 equações, portanto, é possível resolver esse sistema.
tá? Então, resolvam do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou somar a primeira com a segunda, eu vou somar essa primeira equação com a segunda equação. Quando eu fizer isso, a tração vai sumir. Quando eu somar a primeira com a segunda, a tração some. Vai ficar T2 é igual a M1 mais M2 vezes A. E vou somar essa equação com a de baixo. Tá? Então vamos fazer. Ó. Se eu somar a primeira com a segunda, eu vou ter aqui tração 2. Então aqui eu vou chamar de 1, 2, 3. Então, somando a primeira com a segunda, eu vou ter que T2 é igual a M1 mais M2 vezes A. Façam essa continha, tá? Então, eu descubro que tração 2 é igual a soma da massa do bloco 1 com o bloco 2 vezes A. Vou somar essa equação com a terceira. Então, eu vou chamar isso aqui de 4, né? Quarta equação. E eu vou somar. Então, aqui eu vou apagar isso aqui. Então, eu vou somar a terceira equação agora com a quarta equação que eu acabei de obter. Somando essa terceira com essa quarta, a tração 2 aqui vai cortar. Vai sobrar tração 3 igual M3, que está multiplicando A, então eu vou pôr ele dentro do parênteses, vezes A. Essa equaçãozinha aqui vai me permitir calcular a aceleração A, tá? Porque eu tenho T3, que é 65 newtons, soma as massas, divido a tração pela soma das massas, eu tenho A. Respondo o item A. Qual é a aceleração? Vocês podem fazer aí, tá? Tem no gabarito. Esse é o item A. Antes de eu passar para o item B, percebam o seguinte. Lembra que eu comecei estudando o bloco 1, depois o bloco 2, depois o bloco 3? Eu poderia estudar o sistema como um todo. Poderia estudar ele, em vez de olhar só para o bloco 1, olhar só para o bloco 2 e olhar só para o bloco 3, eu poderia olhar para o sistema como um todo. O sistema como um todo significa, quando eu falo, vou estudar um sistema como um todo, eu não vou olhar para o bloco 1, para o bloco 2 e para o bloco 3 de forma separada. Eu vou olhar como se fosse uma coisa só, um objeto só, um objeto que está aqui conectado por essas forças de tração, mas é um objeto só e tem um T3 aqui puxando, uns 65 newtons puxando todo esse conjunto para a direita. Eu posso fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente estuda o sistema global. E o que eu quero dizer com global? Eu não estou olhando para o bloco 1, 2 e 3 separado, eu estou olhando ele como um todo. Quando eu olho para esse sistema como um todo, eu tenho a força-peso desse sistema como um todo, é a soma dos pesos P1, P2 e P3. Né? Essas forças que estão aqui continuam estando aí presentes. Então eu preciso, quando eu olho o global, a minha força resultante no sistema global vai ser a soma de todas as forças que estão aparecendo aí. Então você vai ter a força peso 1, mais a força peso 2, mais a força peso 3, mais a força normal 1, a força normal 2, mais força normal 3, mais tração 1, aqui eu só tenho que tomar um certo cuidado, porque embora eu tenha colocado aqui como
como vetor, eu tenho que não são iguais, um está apontando para a direita, o outro para a esquerda. Então eu vou até o que estiver apontando para a esquerda aqui, eu já vou pôr menos, tá? E em vez de escrever todas essas forças, vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar a força resultante pro global fazendo a seguinte observação. A gente viu que o peso 1 é igual a normal 1. Então, na hora que eu somar a força resultante, esse carinha com esse vai sumir. Porque a gente viu estudando o bloco 1, a gente viu que a força normal 1 era igual à força peso 1. Por que é igual? Porque as forças atuando no bloco 1 não tem nenhuma apontando para cima aqui ou para alguma direção que pudesse ter uma componente para cima. A tração 1 aqui está indo para a direita, está na horizontal. E nessa situação a normal 1 vai ser igual ao peso. Tá? A normal vai ser igual ao peso. Quando eu somar, esse carinha vai ficar positivo e esse negativo, e eles vão cancelar um com o outro. Então, na hora de calcular a força resultante no global, esse cancela esse. Então, dá zero. Mesma coisa para esse com esse e esse com esse. As forças normais vão cancelar as forças pesos. Vamos olhar para as trações. A tração 1 para a direita aqui vai cancelar com a tração 1 para a esquerda. Então, essas duas forças, uma vai cancelar a outra. A mesma coisa aqui na tração 2, a mesma coisa aqui na tração 3, só que vai sobrar um F, que é a força que está puxando. E esse F ele tem que ser igual à tração 3, né? Porque esse aqui é o ponto onde eu estou segurando a corda. Eu estou aplicando uma força F que tem que ser igual a T3, porque não tem nenhuma outra força aqui. Então, F tem que ser igual a T3, né? E força sendo igual a força F sendo igual a T3, a força resultante vai ser simplesmente a tração 3. E isso aqui vai ser igual, eu estou olhando para o sistema como um todo, então qual que é a massa do sistema? É o M1, M2, M3. Isso aqui, ó. Tá? Que é exatamente essa equação que eu obtive aqui em cima. T3 é igual a M1, M2. É a mesma equação. O que eu aprendo aqui? Que eu posso estudar o sistema como um todo, e aí eu vou obter, geralmente eu obtenho uma equação onde as forças de ação e reação vão sumir. As forças de ação e reação, elas simplesmente vão desaparecer. Tá vendo? As trações aqui foram embora, as normais com o peso foram embora. A componente onde houver equilíbrio de forças, o sistema global não enxerga isso. Ele só vai enxergar a resultante. A resultante ela vai fazer com que as forças do tipo ação e reação desapareçam. Por quê? Porque ação e reação implica que as forças são iguais de módulo igual, sentido contrário. Então, na hora que eu for calcular a força resultante, considerando força de ação e reação, eles vão cancelar, que é o que a gente está vendo com o peso normal aqui, com as trações que estão surgindo aqui. Então, quando eu analiso o sistema como um todo, as forças de ação e reação desaparecem, tá? Porque elas vão se cancelar. E só vai sobrar o que efetivamente vai produzir um movimento no sistema, que é a força F, que alguém está puxando a corda, que vai gerar vai gerar a tração no cabo 3, que é esse T3 aí, tá bom? Lembrando que F é igual a T3. Sabem por que F é igual a T3? Porque olhando para esse ponto aqui é um ponto onde eu estou segurando, a minha mão está segurando a corda. Eu vou ter um F para a direita, um T3 para a esquerda
E a segunda lei de Newton me diz que eu tenho que pôr a massa do cabo vezes a aceleração desse cabo. Lembra que eu falei que num cabo ideal a massa dele é zero, é desprezível? E aí isso aqui vai a zero. É por isso que a força que eu aplico numa corda ideal, a força que eu aplico vai ser totalmente convertida na força de tração nessa corda. Tá? Isso só vale para cordas ideais. Cordas com massa, parte da minha força vai ser usada para tracionar a corda e a outra parte vai ser para puxar a própria corda, porque a corda vai ter uma massa e para eu acelerar essa corda ou qualquer objeto com massa, eu vou ter que aplicar força. Então parte dessa força vai ser usada para tracionar a corda e uma parte dela vai ser para movimentar. E isso é uma situação de uma corda real, mas a gente não vai trabalhar, a gente vai desprezar a massa da corda para dar uma simplificada nas contas, tá bom? Então essa é só para dizer que aqui a força F ela é igual à tração no cabo 3, tá bom? Porque a corda é ideal. Bom, item B. O item B ele pede a tensão T1. A tensão T1 vem desse sistema, né? Uma vez que eu conheço A, eu vou multiplicar pela massa 1, eu vou ter o T1. E o item C ele quer T2. Uma hora que eu descubro quem é T1, substituo aqui, calculo o lado direito dessa equação, eu tenho T2. Tá bom? Exercício bem simples que a gente resolve ele usando apenas peso normal e tração, tá bom? Vamos agora estudar, deixa eu ver se já está na hora. A gente pode, eu acho que eu vou fazer mais um exemplo envolvendo plano inclinado, tração, mas eu ainda não sei se eu incluo mola antes de falar. Vamos ver.